meninas, sejam bem-vindas. Vamos esperar aqui a nossa convidada. Hoje o tema tá bem interessante. Nós vamos conversar sobre ansiedade, o beliscar, o comer exagerado. Sejam todas bem-vindas. Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Boa noite, Nina. Boa noite, Nete. Boa noite. Vamos chegando, gente. Vamos entender o que acontece aí nessa bariátrica. Sejam bem-vindas para mais uma live. Já já nossa convidada está chegando para a gente conversar a respeito sobre ansiedade, sobre beliscar, sobre o comer exagerado. Ela não chama de compulsão, tá? Porque compulsão, ela é um transtorno, é isso? Olha, já me convidou aqui para participar. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindos também, meninos que estão chegando aqui. Já vou pedir para todo mundo. Olá, boa noite, Fabíola. Você tá bem? O telefone tá caindo? Gente, outro telefone aqueceu. Outro telefone aqueceu o meu iPhone, porque ele tava carregando. E quando o telefone aquece, ele tipo assim, fica com a tela preta e coloca assim, telefone aquecendo. Aí ele não funciona. Aí por isso que eu não consegui despedir. Além de não despedir, ainda não consegui salvar nossa live. Pois é, Oi, Vi. Pronto, voltei. Boa noite, boa noite, boa noite. E aí? E aí, Mizinha? Cansada depois de um dia? Né? Um dia... Bem assim, gente. Aqui não no para. consultório ainda. Tá no consultório novamente? Esse Ainda. horário? Ai, que legal. Estamos, né, Mi? Estamos aqui, firmes e fortes. Jeito. Gente, hoje nós vamos falar sobre ansiedade, um pouquinho sobre compulsão ou comer exagerado e o hábito Temos os dois, né? do bariátrico. Nós vamos dar continuidade na live de ontem, né? Tem os dois. Tem um transtorno de compulsão alimentar e tem um comer exagerado. E aí, qual que é a galera assim que enquadra mais, hein? Muita gente não comer exagerado, né? E associa uma compulsão. Isso. É porque todo mundo pensa, né, Mi? Quando come muito, pelo simples comportamento de estar comendo muito, temos compulsão. E não é assim, né? Sim, não é assim, não é assim, não é assim. Hoje nós vamos deixar essa aula gravada no YouTube. Né? Vamos deixar no nosso canalzinho lá, né, Fabíola? Você já tem canal lá? Acredito que sim, né? Se eu tenho? É? Ainda não, Mi. Tá, não sei se já tem, mas tem assinatura, né? Que já dá para colocar seu nome lá. Tenho, assinatura. Gente, para quem não me conhece ainda, eu sou Michele Bezerra, sou nutricionista. Eu ensino bariátricos a perderem peso de forma simples, para permanecer magro. Mesmo aqueles que passam por compulsão alimentar ou comer exagerado, até esses eu também consigo ajudar bastante. Se apresenta, Fabíola. Eu sou Fabíola Raulino, sou psicóloga clínica, trabalho também na área de emagrecimento há mais de 15 anos, atendo aqui em Brasília e também na modalidade online. Trabalho com obesidade, com emagrecimento, relacionamento, transtornos ansiosos e depressivos. Isso tudo. Eu trabalho com bariátrica e grande emagrecimento. Emagrecimento de uma maneira geral, mas principalmente um grande emagrecimento também, né? Porque ele se enquadra muito no bariátrico, tanto no bariátrico quanto na cirurgia, mas também aquele que reganha o peso. É um grande desafio tudo isso aí, né? Sim, grande desafio para a equipe, né, Mi? Mas é assim mesmo e a gente estuda para ajudar cada vez mais, né? E trabalhar cada vez melhor com esse grande emagrecimento. Exatamente. E estamos aí nessa luta, né? Sim. Então vamos começar hoje. Nós vamos falar nosso tema de hoje, gente. Nós vamos falar sobre ansiedade,
sobre o beliscar e sobre o comer exagerado, que muitos associam esse comer exagerado com compulsão alimentar. E outras compulsões também, né? Às vezes só pensa em compulsão por alimento e não é assim. Temos outras compulsões por compras, compulsões por sexo, compulsão por jogos, né? Então, esse transtorno compulsivo, ele atua em todas essas áreas. Mas como nós... É o mesmo mecanismo. Mas como nós atuamos na área de emagrecimento, nós vamos focar aqui no transtorno de compulsão alimentar, quando esse prazer, ele está no alimento. Eu recebo muitas perguntas, muitas queixas dos bariátricos associando essa compulsão à compulsão por doces. Doce é um alimento predileto. Doces e massas, massas pirapão, massas de uma maneira geral, né? A massa, o carboidrato ali, o pão, o trigo e o doce. É o que mais gera prazer, né? Até pelas papilas gustativas ficam bem ativadas, né? No comer desses alimentos. Exato. Mas olha o interessante, Mi. Quando o paciente ele tem um comer exagerado relacionado ao açúcar, nós estamos dentro de um transtorno ansioso, não necessariamente compulsivo. Ansioso? O ansioso, ele busca mais o açúcar? Busca o açúcar. Então, sempre quando eu vou trabalhar com emagrecimento, eu pergunto qual que é a sua preferência alimentar? Doce ou açúcar? Ou doce ou salgado? Porque se for por doce, nós estamos dentro de um transtorno ansioso. Se for o salgado, que você falou, pães, macarrão, são alimentos de volume, né? Pizza, aí nós estamos dentro de um transtorno compulsivo, mas isso tudo são sugestões para ser investigado. Né? Então, é sugestão. Então, existe sim um vício por doce associado ao transtorno ansioso. Sim. Você entrou no assunto de papilas gustativas. Justamente o doce, a papila gustativa ali, né, do açúcar do doce é na pontinha da nossa língua. Legal, interessante. E quando você come um doce ou come um adoçante, gente, às vezes ele tem de 100 a 300, 400 vezes mais potente do que o açúcar de doce. É verdade. De concentração. Por isso você coloca ali uma gotinha, 2 gotinhas, 3 gotinhas de adoça pra caramba. E já coloca um monte, né? Quem pega e faz a xiringada, né? No Nordeste fala xiringada. A xiringada do adoçante, né? Então, quando você pergunta quantas gotinhas? Adoçante, ela entra em contato com a nossa papila gustativa, ela já manda uma mensagem instantânea para o nosso cérebro, ativando a dopamina. Isso mesmo. Por isso que quem consome muitos alimentos diet light, né? Muitos adoçantes, fica com essa... fica mais viciado com mais facilidade. E cada vez a pessoa quer colocar, aumentar as xiringadas, né? Do adoçante. Aumenta a dopamina na hora, né, amigo? Aumenta na hora. O açúcar, tá? É o mesmo mecanismo também de vício e de compulsão, né? Tanto do doce quanto do açúcar. Só que o açúcar tem essa ativação, ela é um pouquinho mais lenta, porque o açúcar ele é absorvido no trato digestivo, é absorvido no intestino, que vai para o cérebro. O adoçante não, já vai diretamente para o cérebro. Olha que interessante. Legal, eu sabia que você gostava dessa informação. Gostei. Eu sabia que você gostava dessa informação, bem interessante. Gostei, bem interessante esse tempo de ativação, de liberação. Muito legal, gostei de saber. Por isso que aí vicia, né? A pessoa fica buscando esse doce, Sim. E eu recebo muitas queixas. Nutri, tô muito ansiosa. O que eu faço para essa ansiedade parar? O que eu faço para a compulsão parar? Eu não sei o que mais que eu faço para parar de comer doce, né? Aí eu começo a conversar com elas. Qual horário você está comendo doce? Esse desejo é depois do almoço? É no final da tarde? É à noite?
para começar Sim. a identificar o que está faltando. Qual hormônio também envolvido, né, Mi? Hormônios envolvidos, os Uhum. neurotransmissores, né? Sim, sim. A dopamina, a serotonina mais baixa. Verdade. E o obeso, os estudos apontam que o obeso, ele tem uma dopamina mais baixa, né? Sim. E a ansiedade, é interessante lembrar que todo mundo tem ansiedade. Tá? Eu tenho, você tem, todo mundo tem ansiedade. Mas é que o que se observa com a obesidade é que os pacientes, devido ao seu histórico mesmo da doença, eles têm o transtorno ansioso. E essa ansiedade, ela desperta sintomas físicos Sim. no paciente, tá? Então a pessoa ela passa a ter taquicardia, dormência, dor de cabeça, existe alteração, é, refluxo, diarreia, sensação de É desmaio, impressionante, né? dor de cabeça, né? Então, assim, o que acontece com o paciente obeso é que ele passa a ter muitos sintomas físicos que vai atrapalhar a sua funcionalidade, tá? E a ansiedade, como eu informei, ela é normal porque é mecanismo de defesa que nos protege de ameaças. Só que o paciente obeso é como se ele estivesse constantemente sob ameaça, real ou imaginária. Tá? Então é aí que entra muitas vezes o que o psicólogo deveria entrar para identificar e tratar a ansiedade, ou seja, quais são os gatilhos? Esse gatilho é real? Isso é imaginário? Ou o paciente está sempre sob alerta, né? Imaginando e prevendo que algo vai acontecer? Porque se está acontecendo, o paciente ele passa a não ter vida, né? Ele está o tempo É todo horrível. ele está o tempo todo Imagina, você imaginar ansioso, uma com sudorese. situação que nada está acontecendo e já Nada. sofrer, já despertar aquele mecanismo de ansiedade e ele gerar gatilhos para comer. É muito Sim, sofrimento. sim. Aí ele não consegue, às vezes, andar de carro, às vezes andar de carro, transporte, pegar ônibus. Ele não consegue andar, sair sozinho de casa. Então ele passa a não conseguir fazer viagens, tá? Tá o tempo todo, como eu disse, em sinal de alerta, então sempre com taquicardia, a boca ela vai ficando seca, dormência o tempo todo, tá? A visão ela fica turva, sensação de desmaio. Então, é identificado sim a ansiedade com grande frequência nos pacientes que têm obesidade, que sofrem dessa doença, tá? É uma É doença. um, é um transtorno, é um transtorno. É um Ansiedade é transtorno. um transtorno, tá? É um mecanismo de defesa, como eu te falei, é uma forma de funcionamento que nós temos, não é doença. A obesidade, ela é doença, Entendi, tá? entendi. Mas aí já entra a parte nutricional relacionada à Uhum, ansiedade, que é o cuidado da saúde intestinal. sim, Porque fantástico. o intestino é um órgão que ele produz ali em torno de 85% da serotonina. Uhum, E essa serotonina que vai trazer esse bem-estar, essa sensação de paz, né? Né? Ele ficar mais tranquilo com ele mesmo. verdade. Então, Aí você associa. uma baixa em serotonina, a ansiedade dele é ativada. Uhum. Aí você associa uma alimentação equilibrada, uma alimentação para fazer essa limpa, como você falou, associada a um estilo de vida mais ativo, que a atividade física, qualquer ela que seja, com 10, 15 minutos começa a se liberar endorfina. Então, outro hormônio fantástico. Com a alimentação e atividade física, nós conseguimos fazer o controle da ansiedade, né? Sem ser necessário o paciente, muitas vezes, entrar com medicação, só mudando hábitos. Eu gosto de falar muito também sobre a meditação, né? Não medicação, mas a Não, eu meditação. não falo é porque como eu sou da integrativa, Ah, tá. então a meditação a meditação nada mais é do que você controlar a sua respiração. Uhum, É excelente também para acalmar, para silenciar esse corpo, verdade, silenciar essa mente. É uma prática verdade. bem interessante para trazer um pouquinho mais de calmaria. É
interessante assim que quando o paciente ele busca emagrecer, ele seria interessante ele construir um estilo de vida, né, Mi? Para associar esses novos hábitos, como a meditação, que a meditação é estar consciente do momento que nós estamos, né? Então, ele associar essas técnicas para trazer bem-estar, para trazer qualidade de vida, porque às vezes o paciente ele está tão ansioso, ele chega ao nosso consultório tão ansioso, tão adoecido, que infelizmente, inicialmente, ele não consegue ficar sozinho com ele mesmo, porque a mente ela está gritando o tempo todo. Né? Então a mente está cheia de informação, ela precisa ser realmente trabalhada e, como você falou, com a alimentação você consegue isso, né? Não, não, é porque assim, a alimentação sozinha não vai resolver, a atividade física sozinha não vai resolver, a terapia sozinha também não vai resolver. É um conjunto de fatores, é uma mudança mesmo no estilo de vida. Então, nosso grande desafio enquanto nós profissionais é tentar inserir esse estilo de vida. Tentar mostrar a importância, né, Mi? Tentar mostrar a importância que eu sempre trabalho com meus pacientes. O emagrecimento ele é resultado de um processo. Se você cumprir algumas etapas, se você vencer, construir um degrau de cada vez, o emagrecimento ele vai chegar. Então, é assim, qual o investimento que você está disposto a fazer por você? E não é investimento físico, não. É investimento de olhar, é investimento de atenção, é investimento de autocuidado, é investimento de tentar identificar aquilo que não está bom e querer de fato mudar. Né? Então, aí, com todo esse investimento, você consegue atingir o seu objetivo, que é o emagrecimento. Mas, melhor ainda, o permanecer magro. É um desafio. Emagrecer, muito se emagrece. Agora, o permanecer depende de tudo isso, desse autoconhecimento, né? Desse processo. Respeitar esse processo. Verdade. Se autoconhecer. Não... Como é que eu funciono? Como é que eu não funciono? Isso aqui é bom para mim? Né? Verdade. Olhar para si, né? Porque às vezes a gente tá olhando tanto para o externo, para os ruídos, aí tem tantos ruídos para a gente nos distrair. E verdade. Voltar um pouquinho aqui dentro, como é que eu tô, o que eu tô sentindo, isso aqui fez bem para mim, isso aqui não fez bem para mim. É o momento de dar um passo para trás, é o momento de me recolher. Né? Isso aqui me machuca, isso aqui não me machuca. Sim. Isso aqui vai até aqui, não vai, daqui não vai mais. Né? Sim, sim. Isso é autoconsciência, né? Você trabalhar a autoconsciência, trabalhar o olhar para si, trabalhar o que é importante para si, trabalhar até, quando você estava falando, eu estava pensando até um plano alimentar, que as pessoas chamam de dieta, né? Trabalhar até uma dieta individualizada para mim. Não é aquela dieta do meu amigo, não é a dieta da moda, não é a dieta que emagreceu não sei quantos quilos, não sei quem. É a dieta individualizada para mim, com um profissional, né? Que vai olhar para mim como um todo, se eu estou com dor de cabeça, que horas que eu durmo, que horas que eu acordo, qual o meu estilo de vida. Tô chateada. Tô com raiva, tô triste. Tô feliz, né? E tá tudo bem. São emoções que circulam aí no nosso dia a dia. Sim, né? sim. Não, é normal, sim. É normal. E tá tem tudo que bem. Ser. E tá tudo bem, gente, né? Tem que ser, não tem? Nós temos que aprender a lidar com essas emoções humanas. Nós temos que aprender que nós sentimos raiva. Claro, nós nos sentimos tristes. Fica bravo. E é normal, mas não nem tudo tem que aprender a lidar. Nem tudo agrada a gente, nem tudo a gente é, né? Nem tudo é bom, nem tudo, né? Nem tudo é ruim. Não, nem tudo é ruim. Depende do nosso olhar para aquilo que está acontecendo. Né? Então, é fazer realmente assim a verdadeira mudança, de dentro para fora. Sim, né? Quando você muda internamente... Autoconhecimento. Muda interno que o externo ele aparece e você consegue mudar qualquer área da tua vida, se o processo for assim. Eu e minhas batalhas de autoconhecimento. Eu busco autoconhecimento. Mas é fantástico. É legal, fantástico. Né? É bem legal. Nós temos que estar evoluindo sempre. Aí nós falamos de ansiedade, agora você quer falar sobre o quê? Compulsão, não, a ansiedade, beliscar. Então, assim, pra gente amarrar certinho
aqui, então você falou para mim dessa mudança desse estilo de vida, da importância do processo, né, de passar pelo processo do emagrecimento, para que a pessoa está voltada para si naquele momento Sim. do emagrecimento, tá? Então tudo isso é importante aí para você lidar melhor. E por quê? Também quais são os gatilhos de ansiedade? Ixi, tem vários gatilhos, né? Então, Que para a são pessoa as nossas começar a emoções. identificar também é importante, né? E outro Isso. ponto, o que essa ansiedade, o que eu observo na minha prática com meus clientes, que essa ansiedade os levam a ficar um beliscador. Aí por que tá beliscador ali à tarde? Por que tá com aquela fome de leão à noite? O joinha foi você. Foi. Por que tá com aquela fome de leão à noite, né? Aí você pensa, a pessoa às vezes não dorme bem, né? Tem insônia, ou a pessoa tem aquele hábito noturno. A maioria das vezes é questão do hábito, né? Não vou falar nem da insônia. Assim, é claro que aí tem o quadro patológico mesmo de ser insônia, não dorme bem, né? Aí a pessoa, ela não toma aquele café da manhã adequado. E ela começa a ter o que? Como ela não toma um café da manhã, eu sempre falo que a importância da proteína no café da manhã. Porque a proteína, ela te ajuda a ter saciedade, te ajuda a você acaba comendo, você vai reduzir no carboidrato se você aumentar na sua proteína, na proteína uma gordura de qualidade, você vai comer menos doce, menos carboidratos e consequentemente você vai beliscar menos à tarde. Verdade. Porque muito beliscador, é claro que tem o ponto da ansiedade, mas também tem um ponto da alimentação que está em desequilíbrio. Na montagem do prato. É verdade. E o carboidrato, gente, desce redondinho. Sabe quando desce redondinho o negócio? Né? E o carboidrato, assim, a digestão do carboidrato já começa na boca. E como você a digestão desse carboidrato começa na boca, você não tem nenhuma dificuldade em comer carboidrato. Por isso você aceita super bem o doce, a massa. A proteína requer uma boa mastigação, né? Verdade. Requer uma boa digestão ali no seu estômago. E o estômago do bariátrico é diminuído. E tem uma outra questão, tem até, assim, me veio aqui agora, uma questão cultural também. Nós fomos estimulados muitas vezes desde criança a comer para pesar, né, para dar sustância. E o que dá sustância é o carboidrato, né? A carne, que muitas pessoas chamam de mistura, era um bife, era um pedaço. Então não houve o estímulo da alimentação na proteína, né? Houve o estímulo no carboidrato. Então até quebrar esse novo olhar para a alimentação, identificando que a proteína é o que vai dar, sim, principalmente o paciente bariátrico, é o que vai dar saciedade. Se o paciente ele comer proteína, como você falou, vai diminuir o consumo de carboidrato durante o dia. Então, quanto mais refeições com mais proteína durante o dia, melhor e mais saciada a pessoa vai estar. Né? Então, é mudar uma mente para que a pessoa ela consiga observar o alimento, que são essas propriedades nutricionais. Né? O que o alimento ele vai fornecer para mim? Né? O que eu vou ganhar com esse alimento? Né? Sim. Como ele age no meu corpo? O que é melhor para eu comer? Que vai, assim, que meu corpo vai responder melhor? Como determinado alimento age no meu corpo e como que meu corpo fica após esse alimento? Né? Então, são questões que precisam ser analisadas pelo paciente que é obeso. Né? Não é só comer, é comer algo. Como eu como? Por que eu como? Onde eu como esse alimento? São algumas perguntas. A gente aprendeu tanto a comer carboidrato, por exemplo. Se a gente sai para almoçar, um churrasco, uma picanha, qual que é o acompanhamento daquela picanha? Arroz, farofa, não é assim? Nossa, arroz, pão farofa de alho. Frita. Arroz, farofa, fritas e o pão de alho. Olha o Nossa, carboidrato que acompanha com a picanha. Que delícia, hein? Não é assim? Gordinha. Ai, que delícia. Não, mas é assim, a gente aprendeu a comer muito carboidrato. Olha só, tanto de guarnição, puro carboidrato, né? E desde novinha, quando os pais muitas vezes falavam, tem que comer, tem que raspar o prato, não deixa comida.
no prato. Então, quantos de nós fomos estimulados a comer comer tudo, né? tudo, mesmo sem fome, porque tem as crianças da África que morrem de fome, Para não né? desperdiçar Pra, comida, né? Come tudo. não pode jogar fora de jeito nenhum a comida, Isso tudo é né? Então, cabeça, né? tem que ser tratada a cabeça, tem que ser trabalhada a cabeça, para que o paciente ele perceba até quando ele atinge a saciedade. Peraí, eu estou saciado. Então, para, joga fora. Aí, da próxima vez, coloca menos comida, né? Coloca menos, para estragar menos, até que você consiga identificar, de fato, visualmente, qual que é a quantidade de comida que você come, né? Visualmente, mas isso é um trabalho. É você tomar consciência, você olhar. E aí você consegue planejar, montar o seu prato de acordo com o que de fato você come. Nem mais, nem menos. É muito louco o nosso subconsciente, né? No Porque cérebro. isso tudo fica ali no subconsciente. Aí no subconsciente a gente começa a agir no automático, sem perceber. É como se a gente agisse sem consciência. E Não, age. né? Aí quando a gente tira do subconsciente, quando traz a consciência, a gente consegue separar. Opa, olha como é que eu tô comportando. Olha, isso aqui não é legal, isso aqui, né? Olha o que eu tô fazendo com o meu corpo, olha como é que eu tô comendo. E realmente reflete muito nosso comportamento. Muito. Isso tem explicações, Mi. Hoje nós sabemos que, como eu informei ontem para você, a obesidade é uma doença que está localizada na nossa mente. Então, cada vez mais nós sabemos que o processo de emagrecer e engordar está na mente e está associado às nossas emoções. Então, por que isso acontece que você falou? O nosso cérebro ele não quer gastar energia. Então, por isso que os comportamentos se tornam automáticos e inconscientes, como você falou. Inconscientes é automáticos e você não percebe o que você está fazendo. Porque se você começa a tomar consciência, isso vai exigir um esforço muito grande de mudança. Aí você vai começar a se deparar com emoções que você não quer. Que é, por exemplo, perceber que você está comendo uma barra de chocolate. Perceber que você está engolindo uma barra de chocolate com um refrigerante, uma Coca-Cola de 600 e não está vendo. Né? Então, nosso cérebro, como ele não quer gastar energia, como nosso cérebro ele é imediatista, ele quer porque quer, ele nos coloca em piloto automático. E aí nós vamos nos comportando, sem pensar, sem analisar, sem observar. Dormir um pouquinho mais, toca o despertador, a Muito gente não quer mais, levantar. não levanta, não sou obrigada, A gente quer afinal ficar de contas eu de tô camisola o dia cansada. inteiro. Eu bronca, se eu souber que alguém tá de camisola o dia inteiro, hein, gente? Não aceito, não. Ai, Michelle, eu brigo tanto aqui no Eu consultório. brigo, eu brigo. Eu falo, gente, pelo Nossa, eu brigo amor de tanto. Deus. Eu falo, Nada de ficar de camisola. Levantou, já tem que tirar a camisola. não, levantou, hábito, levantou, escova os dentes, toma um banho, pinta o cabelo, veste uma roupa, para o seu cérebro entender que mudou o mod. Agora é parte Agora da é vida, né? trabalho. Ou então agora é atividade física. Não, agora é arrumar a casa. Então tá bom, tira essa camisola e bota uma roupa para arrumar a casa. Sim. Porque senão, se você tá com a camisola, o seu cérebro recebe a informação, opa, tá na hora de Deitar. dormir. Deitar. Isso. Então, assim, deita. Aí a pessoa fica, gente, por que eu tô cansado? Porque, criatura, você não levantou, você não tirou essa camisola? Você Seu cérebro tá continua de entendendo. camisola. Você dormiu de camisola, se brincar, tá até a hora do banho, 5 horas da tarde de camisola. Não é? Às vezes nem dente escova, amigo. Olha só. Não acorda, né? Não acorda. Não acorda. Não acorda. Isso é o que? Autocuidado. Amor próprio. Quando você se coloca em primeiro lugar. Escovar os dentes, por exemplo, é saúde bucal. É isso. Então, pentear cabelo é você olhar na imagem no espelho, por exemplo, e você se amar. Você gostar do que você está vendo. Ou você não gostar. Mas se você não gosta, o que eu posso melhorar? O que está me incomodando? Então, é você conseguir se olhar no espelho, consciente do seu processo de mudança, do que eu posso fazer por mim hoje, para que eu me torne melhor, para que eu me sinta bem. Então, é você se priorizar. Então, o processo de emagrecimento é se colocar em primeiro lugar, se priorizar, fazer tudo o que é melhor para você.
Tá vendo, né? gente? Tá Eu vendo, brinco, gente? Se eu brinco. priorizar, acordar, hora para acordar, tomar um banho, ficar cheirosa. Pra você, não é pra ninguém não. Não é ficar cheirosa só no dia que vai pra festa, que vai Não, trabalhar, não. Ficar cheirosa, vestir uma roupa, ficar bonita, se isso. sentir bonita. Se sentir bonita. Vai no supermercado bonita. Vai bonita, gente. Passa uma Vai. maquiagem, bota um perfume, arruma o cabelo, né? É isso. Não vai de qualquer jeito, não, Vasconfento, gente. É legal. Não, e assim, é impressionante. Eu até tava contando nos stories, né? Que eu fui pro mercado assim comprar carnes. Aí eu fui assim, me arrumei e fui. Aí o açougueiro assim, me dando atenção. Eu falei, olha, gente, que bacana me dando atenção aqui, porque um bom atendimento. Sabe, eu percebi assim, um bom atendimento. Aí eu falei, olha só Ah, que legal, né? Não foi paquera, ah, não, tá, Fabíola? não, Não, mas assim, atenção. as pessoas, assim, a beleza atrai. E a beleza, gente, aquele estereótipo, não. É você tá bem, você tá aciada, você tá bonita ali, né? Tá com a roupa, Hoje, assim, adequada pro isso. local. Isso aí que é a beleza, é o conjunto. Hoje eu atendi uma paciente que eu falei para ela, nossa, você tá tão bonita. E ela tava muito bonita, tava vindo em trabalho, assim, muito bonita, assim, normal, gente. Penteou o cabelo, uma camiseta, uma camisa social. Aí eu olhei para ela, nossa, você tá tão bonita. Ela disse assim, ainda bem, Fabíola, que hoje eu não tô bem, não, mas você acredita que eu colocar essa roupa já mudou o meu humor? Você Muda, acredita de colocar essa muda. roupa eu me sentir melhor? Porque eu não estou bem. Eu disse assim, acredito. Porque a nossa imagem, ela traduz como nós estamos. A nossa imagem traduz nosso autocuidado, a nossa imagem traduz o nosso interno. Uhum. Então, você quer conhecer alguém, é só você olhar como essa pessoa está se colocando para o outro. E às vezes, gente, não tem o menor cuidado assim com o cabelo, para de fazer as unhas, para de, sabe, para tudo, para o banho. Aí já Então mostra nós um vamos interno bagunçado. totalmente O bagunçado. externo reflete no interno, né? Eu não sou psicóloga, Totalmente. mas concordo, psicóloga. Você quer começar a arrumar externamente, começa a arrumar interno, que o externo ele aparece, né? Então assim, levantou, qual que é o seu primeiro compromisso? A cama. Uhum, Levantou, seu primeiro compromisso é a sua cama. Aí você uhum. arruma a sua cama. Qual que é o seu outro compromisso? Gente, gratidão, sentimento, 2 minutos de gratidão ali para o que você acredita. Não pega celular, não. Né? Então, assim, primeiro momento, arruma sua cama, tenha 5 minutinhos de gratidão. Aí depois, ok, vamos começar a vida. Aí vem sua rotina, escova os dentes, toma um banho, não sei se arruma. Aí vem a sua rotina. Mas a cama, ela é sua. Escovar os dentes, a boca é sua. O cabelo é seu. O perfume, o corpo é seu. Então nós precisamos aprender a amar esse externo. Uhum. Olha lá, a O Michelle fez isso comigo. que ela fez no livro? A Rose é minha, assiste as nossas lives pela manhã. Uhum. E ela tá falando aqui do. Michelle fez isso comigo. Eu tava triste um dia, a Mivi falou: veste uma roupa linda, faz uma maquiagem, você vai ficar bem. E eu fiquei mesmo, é isso mesmo. Eu mando as meninas, eu mando não, eu peço para as meninas de manhã cedo. Gente, já tiraram essa camisola? Pelo amor de Deus, acorda! Não, porque, né? E eu comecei a perceber que tinha algumas que ficavam de camisola ali. Um dia que tava de folga no trabalho, um dia que tava de home office. Eu falei, de forma alguma. Mas eu, Tirar a camisola, ficar bem, ficar bonita. gente, mas eu quero, Mia, que nós estamos. Eu sempre falo isso com todas as minhas pacientes, brincando, eu falo, eu brigo, porque é uma forma leve de trabalhar um adoecimento psíquico. Eu sei que as pessoas elas estão assim, não é porque elas querem. É porque muitas vezes elas não têm energia para fazer. É porque muitas vezes elas não vê por que fazer aquilo, não tem motivação. Então, É um pessoal, processo. quando você perceber que você deixou de fazer o básico por você, que é escovar os dentes, pentear o cabelo, levantar, ter um cuidado com essa roupa,
procura um profissional, procura mim, procura a Nutri, procura o psicólogo, procura um psiquiatra, porque não está certo. Ou seja, está faltando energia em você. Isso significa que está acontecendo algum processo interno de uma ansiedade ou um processo depressivo em que você está parando de cuidar de você. Isso aqui é uma máquina. Nosso corpo é uma máquina. Daqui a pouco ela para. E aí você está em reflete no cima. externo, né? Às vezes A está preocupado casa com o começa a ficar filho, bagunçada. né? As coisas ficam tudo fora de ordem. Fica tudo, aí a casa fica bagunçada, a casa fica suja. É... Para-me, vai parando, né? Vai parar. Ali, ficou pensando, né? Aí, ficou refletindo aí, né? Deu uma Nos seus faxina. pacientes. Olha, porque deu uma faxina ali. Eu, eu olhando para você aqui agora, me parou. Ficou analisando ali os pacientes dela, quem tá assim. Lembrando aí, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas tudo isso que nós estamos falando, Mi, tem também relação com a compulsão, tem Comer relação exagerado? com comer exagerado e tem relação com o comportamento de beliscar, né? Então, assim, é o comer exagerado. Você sabe a diferença, Mi, entre o comer exagerado e a compulsão alimentar? Não, fala para mim. Porque os sintomas, que é comer grande volume, muitas vezes escondido, a pessoa ela passa a engolir o alimento, isso acontece mais ou menos aí por um tempo, então meses, tá? Então a pessoa come volume de comida, não passa pelo processo de mastigação durante muitas vezes no dia, tá? Quando você tem transtorno de compulsão alimentar, quando você está dentro de um transtorno, então são todos esses sintomas que você tem, mas não passa pelo processo de escolher o alimento. Então a pessoa ela come o que tem na frente. Tá? Então, por exemplo, come o feijão congelado. Come a pizza congelada do dia anterior. E Não sem passa. perceber ali, né? É como se fosse um momento de cegueira, né? Come de forma É aquele automática, comer inconsciente. transtornado. Uhum. Come de forma automática, inconsciente, quer colocar isso para dentro, tá? Porque o objetivo é preencher, tá? Sim. E a pessoa, no transtorno de compulsão alimentar, ela não tem o comportamento de vomitar, retirar depois esse alimento, tá? E come até lotar, então até ficar muito cheio. Então eu quero que vocês percebam o seguinte, é um comer muito grande, não passa por uma escolha alimentar, então não escolhe o alimento e come qualquer coisa de qualquer jeito, tá? Então pode ser alimentos estragados, pode ser alimentos gelados. Agora, o comer exagerado, eles são episódios de comer grande quantidade de comida, mas em momentos específicos, por exemplo, numa festa, num happy hour. Ou então, sei lá, às vezes você está no seu trabalho, ou então está conversando com uma amiga, e aí você começa a comer naquele momento. O quê? Salgadinho, bolo, você escolhe, né? Então o processo de comer exagerado está associado a uma escolha alimentar em momento específico. Pronto. Eu já acompanhei clientes com compulsão mesmo, que é o comer transtornado, Uhum. dela comer com frequência, assim, 6 barras de chocolate, 200 gramas ali, uma sentada, 2 potes de sorvete, aí já partir por feijão frio, já comer Isso. uma bandeja de cupcake que estava ali na geladeira, que o filho dela ia levar para o trabalho no dia seguinte, Isso. e ela acabou comendo aquilo tudo. Então, eu já recebi clientes assim com comer transtornado, com a compulsão mesmo alimentar. Eu também recebo com frequência. Eu tinha uma que me marcou muito assim na trajetória profissional, porque ela já comia, esse comer dela ela era uma paciente que ela tinha transtorno ansioso e transtorno compulsivo, tá? Então ela comia tanto doce quanto salgado. Porque lá no início eu falei que a ansiedade que era do doce, a compulsão de salgado. Então o que aconteceu? Ela comia
um saco de marshmallow, barras de chocolate, sacos de jujuba. E o diferencial assim que me marcou é que ela já comia e ela comia deitada já, porque ela sabia que ela ia ter uma crise de hipoglicemia, então ela já queria estar deitada para ela não sentir, assim, para ela não desmaiar, não chegar a desmaiar. Então, a compulsão alimentar leva o paciente a injetar, introduzir alimento, inserir esse alimento, e mesmo passando muito mal, ele não consegue parar de comer, é um impulso muito grande, né? Então, assim, me marcou porque ela ficava deitada, deitada, ela comia deitada. Depois a pessoa fica, assim, depois que isso tudo passa, vem aquela sensação de culpa, né, de angústia, por que eu fiz isso, por que eu me comportei dessa forma mais uma vez, meu Deus do céu, como é que eu faço para isso parar? Né? Vem toda essa que nunca mais vai fazer, nunca mais né, eu vou fazer isso, né? Promete, aí gera arrependimento, sentimento de culpa. Só que a compulsão alimentar também, como a ansiedade, também como o comportamento de beliscar, ela é ativada por um gatilho emocional. Esse gatilho emocional é uma emoção, uma vivência, né? Aconteceu algo com a pessoa, isso que aconteceu gerou uma emoção, e essa emoção engatilhou esse comportamento do paciente. Então, se você está dentro de um quadro compulsivo, esse ciclo ele vai se repetir várias vezes, até que você consiga identificar o que aconteceu e trabalhar o gatilho, né? Então, assim, e outra, a compulsão alimentar, ela não tem cura. Assim como a obesidade, nós falamos ontem, ela tem tratamento. Tá? E o tratamento, ele é psicoterapia, em alguns momentos uso de medicação, aliado à alimentação, uma melhor alimentação, né, Mi? Sim, com certeza, com certeza. Eu já tive paciente que ele foi para spa, ele compulsivo por doces, compulsivo mesmo. E ele falou, Michele, lá a gente dava um jeito de traficar doce. Eu falei, gente, falou, Michele, lá o muro era alto, a gente dava um jeito de fazer um tráfico de doce. Eu falei, meu Deus do céu, onde vai a cabeça do ser humano, né? Alimentos não causam vícios? Por mais que falem aí em rede social que não, nós sabemos que os alimentos, eles viciam. Sim. Então, o paciente, quando viciam? ele está no quadro compulsivo, ele age igualmente um dependente químico. Então, com o alimento. Com o alimento. Então, ele trafica, ele rouba, ele passa a cometer... gente, é dependência, né? É vício. O nosso cérebro quer porque quer, e ele fica gerando um impulso. Enquanto você não satisfaz a vontade que o seu cérebro te mandou, aquele impulso ele não para. Ele vai e volta, e ele vai gerando desconforto. O paciente ele não consegue fazer outra coisa, vira aquele pensamento quase que obsessivo de comida o dia todo, né? Pensando em comida o dia todo. Então tem que ser tratado, gente. Tem que ser tratado. Não dá para ficar assim. Se está se identificando, não dá para ficar assim. Tem que buscar ajuda profissional. E sozinha não consegue, né, Mi? Sozinha não consegue. Não sai. Sozinha vai entrar em outras questões, vai entrar em outros problemas e não trata o transtorno, né? Não trata a doença. Essa minha cliente compulsiva, assim, do exagero no doce também, né? O doce é um alimento muito comum para compulsão. Sim. Então, das barras de chocolate. E assim, ela sempre tinha aqueles alimentos em casa. Né? Interessante também ter o estoquezinho daquele alimento, né? Tantas barras de chocolate no armário, tantos potes de sorvete na geladeira. Você percebe que passa por uma contagem. Mas ela também fazia aquela de arrancar o cabelo. Como é que chama? Tricotomia? Triclotilomania. Triclotilomania. Ela também puxava, arrancava os cabelos, né? Aquela questão de ansiedade. O cabelo. Pois é, ansiedade pura. Então, ela associa a compulsão com a ansiedade. Transtorno misto, ansiedade e compulsão. Ela passava pelos dois. Aí a compulsão, isso que você está falando, do alinhamento, da contagem de alimento, do estoque, traços compulsivos.
tá? Então, normalmente, o paciente, quando ele tem compulsão também, ele precisa ver o alimento, né? Ele precisa ver. Então, ele tem que olhar, ele tem que abrir a geladeira, tem que ver. Ele tem que abrir o armário e ver aquele armário lotado de comida. Traços Eu compulsivos, tive tudo por alinhadinho. leite condensado. Eu até estava conversando hoje na consulta com a Nina. Aí ela tinha necessidade de ter leite condensado na sala, no armário da copa, na cozinha, em vários pontos da casa. Era uma segurança ter lá as latas de leite condensado. Ai, Cada um é triste, com né? a sua, né? Eu fico imaginando que ela, quando criança, deve ter sentido muita Não, quando vontade. criança, a mãe Ela dela passou era muita. a mãe dela confeiteira, a mãe dela fazia Né, doces e bolos e tudo surgiu daí. passou muita privação, muita vontade, muito desejo, e depois, quando ela estava Bolos adulta, e ela doces podia comprar. para festa, a mãe dela fazia para as festas. É, foi isso. Foi isso que Foi, aconteceu. o gatilho dela foi daí, né? Privação, passou sentimento de privação. Não é que ela não tinha, né, que ela passou necessidade na infância. É porque na infância ela teve uma necessidade, uma vontade específica, um desejo específico, que aquele desejo ele não pode ser preenchido, né, por qualquer questão. E aí, quando adulta, isso é muito comum, tá, Mi? Quando adulto, eles se satisfazem, eles comem. Então, é muito comum. Quando adulto, a pessoa tem acesso a dinheiro e ela começa a comer tudo aquilo que ela não pôde na infância. Aí começa a engordar, Começa a aí engordar. começa até assim, até o emagrecimento fica difícil porque tá tudo no subconsciente, né? Uhum, tudo. Tá Tudo, tudo todas no subconsciente. as nossas vivências, elas estão aí. E como nós falamos ontem, a obesidade, tem esse fator, né, Mi, psíquico, está relacionada à nossa história de vida. A obesidade não se torna, a pessoa não se torna obesa porque ela quer, né? Então, a obesidade, ela tem uma função. Qual que é a função? Então, aí que vem novamente a importância de um acompanhamento multidisciplinar para tratar a doença de forma individualizada e a pessoa nunca mais voltar a ganhar peso, tentando entender, como eu disse, por que ela se comporta daquela forma, qual que é o significado, né, daquele alimento na sua vida. E, gente, assim, obesidade, falta de força de vontade, não é preguiça, tá? Isso tudo que acontece com o corpo das pessoas nessas situações de compulsão, nessa situação de vício, nessa situação da ansiedade exagerada, às vezes precisa regular a parte fisiológica. O que é isso? Aumentar os níveis ali de serotonina, de dopamina, Uhum, regular esses neurotransmissores, cuidar dessa saúde intestinal. O tratamento tem que ser completo, porque senão o seu corpo vai estar sempre jogando contra. Aí uhum, vem esse sentimento, aí você vai lá, age no impulso, faz come exagerado, então tem aquele episódio compulsivo, aí daqui a pouco você vem esse sentimento de culpa, frustração e não consegue ter controle porque tá tudo lá dentro, tá fora de ordem. uhum. Verdade, verdade. Tá? Então você Mil, tem caminho, tem solução, tá, gente? Você precisa assim, identificou o que eu preciso? Socorro, Nutri, socorro. perfeito. Fabiola, socorro Gente, psíquica, Fabiola, psicológica, gente, eu psicóloga. falo, não espera, não. No primeiro incômodo que você tiver com você, primeiro incômodo, sei lá, uma espinha aqui, uma roupa que deixou de servir, estava servindo sempre, um relacionamento que você percebe que está entrando em relacionamento furado. Gente, no primeiro incômodo, volta para você e perceba que aquilo não tá legal. Queira mudar. Isso é o quê? Me compromisso com você. Uhum, Né? Então, uhum. eu falo para todos os pacientes, vamos assumir um compromisso com você? Vamos assumir compromisso com o seu processo de mudança? Vamos assumir compromisso com a sua vida? Vamos entender que isso não tá bom
E não é porque nós estamos querendo um corpo que não tem problema nenhum. Um corpo magro, não é porque nós estamos querendo. Não é isso. Mas nós estamos querendo saúde, nós estamos querendo viver mais. Muitas vezes para acompanhar nossos filhos, né, Mi? O crescimento dos nossos filhos, para a gente conseguir sentar e brincar com o nosso filho no chão, para conseguir correr um pouquinho, não se sentir cansado, né, para entrar em uma roupa que nós estamos querendo, para você conseguir colocar uma roupa, um biquíni e ir para a piscina. Né? Então é assumir o verdadeiro compromisso com a sua vida, com aquilo que te faz feliz. Muito mais que compromisso, controle, né? É. Puxar o controle para nossa mão, para minha mão. Não entregar para ninguém, né, amiga? Controle da minha vida. Quais são as áreas que eu tenho controle, né? Uhum. Isso. Analisar a sua vida como um todo. Fantástico. Eu tenho um controle ali. Eu tenho um controle, de repente. Eu posso dormir tal horas, um pouquinho mais cedo. Não, Michele, tem uma criança pequena. Aí são alguns momentos da vida, mas a criança cresce, né? Assim, eu posso escolher meus alimentos, eu posso escolher fazer uma atividade física. Quais são os controles que eu tenho? Eu posso cuidar melhor do meu dinheiro, eu posso dizer não em algumas situações, porque cada não para o outro é sim, uns 2 ou 5 sims para mim. Verdade. Se eu vou agradar alguém, porque sou eu. Começa a se atropelar para agradar e vai ficando ali, a autoestima vai pro lixo, o controle vai se esvaindo. E a gente vê, né, Mito, cuida tão bem dos filhos, às vezes, cuida tão bem da casa, cuida tão bem do marido, mas aí quando a pessoa olha para si, não está cuidando nada. E como é que você pode, gente, estar cuidando bem do seu filho, escolhendo o alimento dele e você não está escolhendo o teu? Tem algo errado. Como é que você pode estar cuidando bem do teu marido, tu arruma tudo pro seu marido, mas para você não tá. Então, não, primeiro agrada você. Você bem, você vai ser a melhor mãe do mundo. Você bem, você vai ser a melhor esposa do mundo. Você bem, você vai ser a melhor amiga, a melhor filha, né, a melhor profissional. Agora, se você não tá bem, as coisas não aí tem aquela questão assim, né? Já que você é especialista em relacionamento. Aquela questão assim, de nossa, eu faço tudo por ele, ele foi e me trocou por outra. Por quê? Porque ele não enxergou, né, na mulher. Cadê você, o seu cuidado, o seu amor próprio? Cadê a mulher? Você? Cadê a mulher que eu conheci? Cadê, né? Você sabe por que a mulher ela estava sendo, por exemplo, arrumando a casa? Então ela não estava sendo esposa, ela estava sendo a arrumadora da casa. A mulher, ela estava sendo a mãe. Ela deixou de ser mulher, ela estava no papel de mãe. Então nós precisamos sim aprender a conciliar todos os nossos papéis na sociedade, de filha, de esposa, de dona de casa, de mãe. Por quê? Para que encontrar esse equilíbrio. Porque o parceiro, assim como nós queremos uma pessoa para estar ao nosso lado. Né? Nós queremos uma pessoa para somar, nós queremos chegar em casa às vezes e conversar com o nosso marido, né? Ou então com a nossa esposa, nós queremos o olhar, nós queremos a risada. Só que aí a pessoa que está com a gente não quer. Às vezes quer arrumar a casa. Exatamente. E tá tudo bem, gente. É arrumar a casa, tem que ser a casa, tem que estar arrumada. Tem que arrumar a casa, mas equilíbrio. Cada coisa no seu momento, né? Nada de exagero, né? Às vezes. Não. Arruma tanta casa e fica de lado, né? Assim, é equilíbrio, né, Mi? Tem que arrumar a casa, gente. Tem que arrumar. Só que equilibrado. E tem que cuidar do marido. Equilibrado. Tem que ser mãe, equilibrado. Não pode viver. Vamos encerrando a nossa live. Bora. Muito obrigada, Fabiola, por sua atenção. Amanhã a gente tem mais, né? Mais assunto? É amanhã? Então, caiu. Quinta-feira, às 19 horas? Quinta-feira, 19 horas, Mi. Vamos falar sobre os erros que os bariátricos cometem, não é isso? Isso. Os erros que os bariátricos estão cometendo no processo de cirurgia bariátrica. Eu estou entrando agora com as meninas do Secabari. Nosso encontro toda terça-feira à noite. Então vai lá, Mi. Até quinta. Obrigada, viu? Até a muito próxima. Obrigada. Todo mundo está convidado para quinta-feira. Convida o pessoal aí. Tá bom. Quinta-feira, às 19 horas. Obrigada, gente, pela atenção. Beijo. Obrigada, pessoal. Fabiola. E nosso papo continua na quinta-feira, às 19. Quinta-feira. Beijo grande. Beijo.
Boa Tchauzinho. noite, gente. Boa Obrigada. noite.